pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 1 e nessa aula nós vamos falar sobre queda livre, ainda movimento uniformemente variado. Mas antes de a gente começar essa aula, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você não for inscrito ainda. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badalhe esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo novo for postado. Tendo feito isso, vamos à aula. O movimento de queda livre é conhecido como movimento uniformemente variado especial. Por que é um movimento uniformemente variado especial? Porque aqui nós iremos adotar como referência a aceleração da gravidade. Nós temos aqui um esquema onde nós temos uma pessoa no topo de um prédio e essa pessoa deixa cair uma bola. Nós vamos adotar como referência o sentido da trajetória positivo para baixo. É conveniente, pessoal, em queda livre, você adotar o sentido da trajetória como sendo positivo para baixo. Mas em que isso muda? Nós vimos que quando nós temos o movimento de uma partícula, quando nós adotamos o movimento da trajetória, esse sentido da trajetória vai influenciar no sinal da sua velocidade, influenciará também no sinal da aceleração. Então, nesse caso, como nós adotamos como positivo o sentido da trajetória para baixo, a aceleração da gravidade será maior que zero. Quando você adota um sistema de referência no início do exercício, você deve considerar esse sistema de referência até o final do exercício. Não façam a mudança no meio do exercício. Se você considerou o sentido positivo para baixo, considere esse sentido positivo para baixo até o final do exercício. Bom, nós vimos a equação do sorvetão, a equação horária do espaço para o movimento uniformemente variado, que é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Neste caso, como nós estamos adotando como início da trajetória, onde o rapaz deixa cair este corpo, então a posição inicial será zero. Quando ele abandona, ele solta, a velocidade inicial desse corpo também é zero. Então, neste caso, some V0t. Neste caso, V0t é zero. Vai sobrar meio de AT ao quadrado. Vou chamar o S de altura, H. Daí, H é igual a meio de G TQ ao quadrado. Esse TQ é o tempo de queda. Essa expressão é uma expressão muito usada. Não precisa ficar decorando. Se você não lembrar da expressão, recorra à equação do sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Física, pessoal, a gente não tem que ficar decorando expressão. A gente não tem que ficar decorando fórmula. A gente tem que procurar entender as expressões para a gente saber e conseguir aplicar elas. Tudo bem? Nós temos a equação da velocidade para o movimento uniformemente variado, que é V igual a V0 mais A. V0 é a velocidade inicial desse corpo, como ele é abandonado, a velocidade inicial é zero, daí V0 será zero. Portanto, a velocidade que esse corpo atinge o solo vai ser igual a G TQ, onde TQ é o tempo de queda. Essa velocidade é a velocidade em que o corpo atinge o solo. Nós temos também uma expressão que relaciona velocidade, variação de posição e aceleração sem usar o tempo. Quando a gente não usa o tempo, qual expressão nós devemos utilizar? Muito bem, nós devemos usar a equação Torricelli. A equação Torricelli é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Aqui, a velocidade inicial em que o corpo é abandonado é zero, então V0 ao quadrado será zero. Daí fica V ao quadrado é igual a 2G delta S, eu chamei de H, fica 2GH. Então, V ao quadrado é igual a 2GH. Então, nós temos aqui a expressão da altura, H é igual a meio de G TQ ao quadrado. A expressão da velocidade, V igual a G TQ. E a expressão da velocidade quando o tempo não é dado, V ao quadrado é igual a 2GH. Neste caso, pessoal, na queda livre, a gente despreza a resistência do ar. Quando uma pessoa pula de paraquedas, por exemplo, na realidade isso não acontece. Caso isso acontecesse, a pessoa iria arrebentar quando ela chegasse no solo. Mas nós temos a resistência do ar. Quando o exercício falar queda livre, você vai desprezar essa resistência do ar. Seria como se você tivesse muito próximo à superfície da Terra um tubo e dentro desse tubo você deixa cair um objeto.
É um experimento próximo à queda livre. Vamos ver uma relação, que é a relação de Galileu. Galileu observou o seguinte: se nós soltamos um objeto e esse objeto cai, ele percorre uma distância x no primeiro tempo. No segundo tempo, que seria igual ao primeiro, ele percorre uma distância 3x. Mas como que isso acontece? Olha só, como esse objeto está em queda livre, ele tem aceleração, é um movimento acelerado. A velocidade de queda desse corpo está aumentando com o passar do tempo. Daí, o primeiro tempo que ele cai, ele percorre uma distância x. No segundo tempo, ele percorre uma distância 3x. Como que a gente pode entender essa relação? Eu vou chamar essa distância x de ΔS1. Daí, ΔS1 é igual a meio de gt ao quadrado. Essa aqui é a expressão da altura que a gente viu nessa aula. Vou chamar esse meio de gt ao quadrado de x, que é a distância que esse corpo caiu. Vamos agora calcular um ΔS2. ΔS2 vai ser meio de g 2t quadrado. O que seria esse 2t ao quadrado? É o segundo tempo de queda. Nós temos o primeiro tempo de queda, que a distância de queda foi x. E nós temos o segundo tempo de queda, que neste caso aqui será 3x. Vamos resolver ΔS2. 2t ao quadrado, nós vamos ter 4t ao quadrado. Daí, ΔS2 é igual a 4 meio de gt ao quadrado. Mas nós chamamos meio de gt ao quadrado de x. Então, esse meio de gt ao quadrado é igual a x. Substituindo x, eu tenho que ΔS2 é igual a 4x. Ou seja, a distância ΔS2 será a distância de queda 1, que é x, mais a distância do segundo tempo, que é 3x. x mais 3x, 4x. Portanto, ΔS2 é igual a 4x. Essa relação é muito cobrada em provas. Se você entende essa relação, você vai se dar muito bem. Aqui eu representei até 5x, mas qual será o próximo espaço? Se você conseguiu entender essa lógica, você provavelmente já conseguiu ver que o próximo espaço, isso mesmo, será 7x. Daí, 9x. Como exercício, tente mostrar o ΔS3, que seria o terceiro tempo de queda. Bom, por hoje é só. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Valeu!